noite a todos. Hoje estamos aqui numa mesa de debate para conversar sobre a judicialização e direito médico na pandemia. Para falar sobre o tema, chamamos alguns palestrantes, Dr. Raul Canal, doutora Nise Yamaguchi, Dr. Renato Assis e Dr. José Mauro. Boa noite a todos. Nosso palestrante, Dr. José Mauro, é administrador, especialista em desenvolvimento de líderes de gestão de pessoas, analista de processos e estrategista, desenvolvedor de campanha de marketing e treinador de habilidades de vendas. Dr. José Mauro, a palavra está com o senhor. Obrigado, doutora Érica. Uma boa noite a todos. Satisfação estar aqui com os senhores, com as senhoras, para que possamos debater, né, sobre esse tema importante que a gente vem trazer hoje, uma certa, né, tranquilidade aos nossos pacientes, principalmente, né, quando a gente fala na situação em que estamos vivendo aí a humanidade nesse 1 ano. Então, o que nós vamos debater aqui é sobre a telemedicina e os riscos, né, que as pessoas às vezes não entendem o quanto estão sofrendo esse tipo de risco de utilizar a telemedicina de forma errada. Então, aqui já parafraseando o nosso presidente da ANADEM, Dr. Raul Canal, no início da telemedicina, o Dr. Raul falou muito sobre a telegambiarra. Então, isso foi um problema que aconteceu ao longo desse 1 ano e, infelizmente, ainda tem acontecido, que pode gerar muitos riscos e muitos problemas, até mesmo de judicialização. Mas antes da gente falar desses riscos, eu gostaria de trazer aqui para os senhores uma história um pouquinho do que é a telemedicina e de onde que ela começou. Então, como a gente sabe, o mundo não é mais o mesmo, né? E nem mesmo a medicina. Então, com essa situação que aconteceu, nos pegou de surpresa nessa pandemia, obrigou a que algumas medidas fossem tomadas para poder facilitar a continuidade dos atendimentos de uma situação que não era prevista por lei e não era autorizada, na realidade, a utilização, que é a telemedicina. Então, para os senhores terem uma ideia, a primeira vez que se falou em telemedicina foi através da Organização Mundial da Saúde, em 1977. Então, é interessante, né, a gente observar quase 40 anos, ou quase 50 anos, na realidade, se falou em telemedicina, lá em 77, que era justamente o quê? Uma oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância ou o tempo se tornasse um fator crítico. Esses serviços foram providos justamente para quem? Para que os profissionais da área de saúde pudessem usar tecnologias, na época, se falando nisso já, né, como eu relatei, e que a comunicação trouxesse o intercâmbio de informações e que pudesse trazer a tranquilidade de fazer o atendimento, mesmo que não fosse o presencial. Só que isso, naquele momento, devido a dificuldades de tecnologia, isso não foi para frente. E aí, depois se voltou a falar em telemedicina, e aí sim, a primeira regulamentação de telemedicina do Brasil ocorreu inicialmente por meio da resolução número 1643, em 2002, do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente está falando aí de 2 datas já. A primeira vez em 77 e depois a regulamentação em 2002. Só que até então, em 2002, também não foi para frente, não se tornou uma prática o uso da telemedicina. Lá em 2014, o CFM voltou a se manifestar sobre esse tema
e por meio da resolução 2017 do ano de 2014, para disciplinar uma dessas formas de uso da telemedicina, que seria a teleradiologia, através da possibilidade de fazer exames e apresentar esses exames de forma virtual, não presencialmente para a pessoa que às vezes tinha sido feita o exame, mas sim para outros profissionais em outros locais para avaliarem aquele exame radiológico e utilizarem dessa telemedicina para emitirem laudos também. Então, depois disso, a gente falou em 2014, a outra resolução que foi editada foi a 2227, que foi em 2018. Então, 4 anos depois da primeira resolução, né, ter sido implementada de fato a telemedicina com a teleradiologia, lá em 2018 foi se tratar sobre a resolução de 2002, que visava o quê? A garantia e a segurança da prestação de serviços médicos por meio de tecnologia de informação e trazendo uma comunicação com os pacientes. Então, essa primeira forma de resolução, de fato, para a telemedicina, e aí não mais somente teleradiologia, como eu relatei, ela começou a tomar uma nova forma. Bom, então, o que a gente observa nesse processo é que houve uma flexibilização para a utilização da telemedicina. E um dos pontos que suscitou muitos questionamentos foi a questão da liberação da teleconsulta. Por quê? Porque aí entra naquilo que eu falei no início para os senhores. A flexibilização da telemedicina, a teleconsulta, né, ela poderia ser feita, mas naquele momento não se utilizou nenhum critério, nenhuma forma definida para que ela fosse feita. Então, aí, como eu citei as palavras do Dr. Raul, é a telegambiarra. Então, naquele momento, alguns profissionais começaram a fazer a telemedicina através de redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, e isso começou a gerar alguns problemas. Por quê? Porque não trazia registro, não havia uma certificação para isso, poderia se tornar uma consulta aberta, uma consulta aonde outras pessoas poderiam ter acesso, ou seja, não seria uma consulta com privacidade. E isso gerou alguns questionamentos por conta dos conselhos, justamente com qual objetivo? A flexibilização gerou o quê? Um problema de código de ética, ou seja, a conduta ética ela não estava de acordo com o código de ética do Conselho Federal de Medicina. Então, isso começou a suscitar grandes questionamentos, e aí a telemedicina novamente deu uma esfriada. Com o advento que aconteceu no ano passado, né, com o início da pandemia, foi criado uma nova forma de utilização, uma nova liberação para a utilização da telemedicina. E aí sim, em caráter de excepcionalidade, e aí, enquanto durar, né, essa batalha de combate ao Covid-19, se decidiu reconhecer a possibilidade e, principalmente, o quê? A eticidade da utilização da telemedicina. E isso foi feito através do ofício do Conselho Federal de Medicina 1756 de 2020. Então, como os senhores observaram, né, nesse histórico que eu trouxe, desde 1977 até 2020, já se falava no assunto. Mas quando a gente fala que estamos em caráter de excepcionalidade, enquanto durar a batalha do combate ao contágio, né, da Covid-19, ainda não tem uma regulamentação definitiva. Então, ainda estão sendo trabalhadas novas formas de fato regulamentar. Porque no final do ano passado, também se falou, vai permanecer em 2021, não vai permanecer? Então, isso começou a gerar novos questionamentos para que a telemedicina, de fato, seja, né, utilizada em caráter definitivo. Então, foi publicada a Lei Federal 13.989, em 15 de abril de 2020, que trata, de fato, né, o uso da telemedicina na pandemia. Então, isso, como foi falado, se trouxe vários questionamentos.
como que eu utilizo a telemedicina? Qual é a melhor forma de utilizar? Qual é a melhor forma e qual a segurança que eu, profissional de saúde, ou que eu, paciente, vou ter em relação à utilização da telemedicina? Então, aí fica aqueles questionamentos e aquelas dicas, né? Tem que fazer o uso de uma ferramenta que seja oficial, de uma ferramenta que utilize, né, recursos que possibilitem tanto segurança para o profissional de saúde quanto para o paciente. O que não é recomendável para a teleconsulta, para a telemedicina? Utilizar essas tecnologias, como eu relatei anteriormente, o WhatsApp, o Facebook, o Skype gratuito, né? Que existe o Skype gratuito e o Skype pago, Instagram, entre outras mídias sociais que nós vemos aí e estamos tendo contato muito mais nesse período do que antes. O porquê não utilizar isso? Justamente por aquilo que eu falei anteriormente. O risco maior é, por exemplo, os senhores devem estar observando nos últimos meses o volume de utilização do WhatsApp aumentou absurdamente. E também, junto com esse volume de utilização, aumentou o volume de hackeamento de WhatsApp. Então, eu já tive relatos de alguns profissionais de saúde que eu conheço, que falaram, principalmente, vamos citar um caso aí, cirurgião plástico. O cirurgião plástico recebia, via WhatsApp, foto das pacientes, né, depois da cirurgia. Qual é a segurança que vai ter no WhatsApp a foto da paciente? Então, isso é muito grave, o risco é muito grande. Então, o que a gente aconselha? É que essa ferramenta que seja utilizada, ela seja utilizada com toda a segurança, ou seja, uma ferramenta que tenha criptografia, que todas aquelas informações sejam e permitam, né, a possibilidade de se transformar em um prontuário eletrônico, até porque isso vai trazer a segurança tanto para o médico, né, o profissional que está ali fazendo o atendimento, quanto para o paciente no momento de uma necessidade de utilização desse prontuário. E o maior problema que acontece quando não é através de um meio desses, de uma ferramenta segura, isso pode ocasionar um grande dano, seja ele um dano de informações que podem vazar e também, né, em relação à própria oportunidade, como eu falei, de um hackeamento, e isso via à tona aí em redes sociais, isso pode trazer grandes problemas, tanto para o profissional quanto para o paciente. Bom, quais são os documentos que resguardam o profissional na utilização dessa telemedicina? O principal é o termo de consentimento. Então, essas ferramentas oficiais, a Anadem, em breve, nós estaremos lançando uma nova aliança estratégica com uma outra ferramenta de telemedicina, provavelmente já no mês de maio. Então, essa ferramenta que a gente vai estar disponibilizando para nossos associados, ela é justamente isso que eu falei, traz toda uma segurança, e lá na própria ferramenta já vem o termo de consentimento, onde a consulta somente vai acontecer após o paciente assinar aquele termo digitalmente, através do certificado digital da ferramenta, e aí ambos estarão seguros. Uma outra pergunta que tem surgido muito para a gente: eu posso gravar a consulta? Ou a gravação da consulta é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Inclusive, se o profissional quiser gravar essa consulta, ele deve perguntar ao paciente, logo no início da consulta, se ele permite. Caso não permita, o profissional médico também deve dizer: olha, eu recomendo, então, ao senhor que também o senhor não poderá gravar essa consulta. Por quê? Porque é o direito de cada um, né? Então, se eu não permito que ele grave a minha consulta, também é meu direito não permitir que ele grave. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem definida lá no início da consulta. Bom, para comunicar aos pacientes que o médico vai estar realizando essa telemedicina, é importante que ele faça sempre isso, como eu falei, através de uma ferramenta oficial e também sempre enviando um e-mail, enviando SMS para que haja o registro de que isso aconteceu. Então, por último, aqui eu queria deixar mais um ponto, que é em relação ao atestado médico ou a prescrição. O que tem acontecido muito nesse período de um ano?
a preocupação de que eu posso prescrever digitalmente, eu posso prescrever através de uma teleconsulta? Sim, pode, mas, de novo, tudo tem que ser feito dentro de uma ferramenta que tenha certificação digital para que possa, de fato, permitir que aquilo ali seja tudo dentro da lei, porque senão vai incorrer naquele problema que eu comentei lá atrás. O médico pode ser judicializado, o profissional de saúde, né, que vai estar fazendo aquele atendimento, ele está se expondo muitas vezes a uma condição que não é oficial através de uma ferramenta, e sim através de uma mídia social, que isso pode trazer grandes danos. Então, assim, de uma forma breve, rápida, eu queria deixar essa informação aqui para os senhores, e qualquer dúvida, nós temos no nosso site da Anadem um manual específico sobre telemedicina. Então, a telemedicina na pandemia. Então, ali os senhores podem ter todas essas informações, todos esses dados, muito mais completo do que eu falei, mas o mais importante de tudo é seguir as orientações que estão nesse manual e também evitar aquilo, né, como eu falei no início, que o Dr. Raul foi muito feliz em falar no ano passado a questão da telegambiarra. Então, não podemos fazer telegambiarra, e sim fazer telemedicina. Então, estou à disposição, sou diretor de projetos especiais da Anadem, o nosso site está lá à disposição de todos, como eu falei, para baixarem os manuais, e qualquer contato, qualquer dúvida, estamos à disposição da Anadem. Doutora Érica, se tiver algum questionamento, estou aqui à disposição. Obrigada, doutor José Mauro. E agora, para falar para a gente sobre relação médico-paciente e o privilégio terapêutico, a gente chama a doutora Nise Yamaguchi. A doutora Nise é médica, imunologista e oncologista, pesquisadora sênior da Universidade de São Paulo, dirige o Instituto Avançados em Medicina e coordena o Instituto Nise Yamaguchi. Doutora Nise, boa noite. A palavra está com a senhora. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E a questão da relação médico-paciente é algo muito ancestral na medicina. Ela depende principalmente de confiança. Esse é o primeiro item que está na pauta. É como é que você estabelece uma relação com um paciente que está muitas vezes em momentos bastante delicados da sua vida, dentro de uma esfera que tem o sagrado, né, da relação médico-paciente. A relação médico-paciente, ela depende de muitas coisas antes até de acontecer. Ela depende de um acolhimento de toda a estrutura, de uma forma profissional de agir e de estar, muitas vezes relacionada à integridade também do próprio profissional, quais são os seus princípios e valores, e isso tem que ser transparente. Então, a governança de toda a relação depende muito de se estabelecer parâmetros claros de comunicação e também a verdade sempre. Eu acho que uma das coisas mais importantes da vida é a maneira como você, como profissional, se porta ao longo do tempo e como vai estar estabelecendo
todo um contexto de elaboração, não somente do seu conhecimento técnico, que, sem dúvida alguma, é a base de todo o processo que vai acontecer dentro de uma relação, porque sem conhecimento, sem haver, de certa forma, uma base técnica, científica, que dê alicerces para que você possa aprimorar a forma como você vai estar tratando aquele paciente, como vai estar sendo feito um diagnóstico, como vai estar sendo comunicado um prognóstico, e como você vai estar estabelecendo um modelo terapêutico, né, com toda uma estratégia que tem que ser bastante clara para o paciente, na medida em que ele recebe uma série de informações e que, muitas vezes, ele não consegue compreender na sua integralidade. Acredita-se que, numa consulta, somente 50% ou menos das informações que são passadas é que acabam sendo apreendidas pelo paciente. Ele se encontra em um estado de estresse, ele sabe que ele tem, muitas vezes, uma doença de difícil manejo, a situação faz com que ele perca a capacidade de raciocínio que ele teria normalmente, o medo é paralisante, então, aí, cada vez mais, é fundamental que a pessoa esteja dentro de um ambiente em que ela se sinta confiante, em que ela tenha um movimento de entrada dentro desse contexto e que ela possa ser acolhida e recebida condignamente, né? Então, todo respeito a esse momento, ele é necessário. E também existe uma interação total com a família. A gente sabe que as relações interfamiliares são ambientes complexos, né? Muitas coisas que vão acontecendo ao longo de uma vida toda podem impactar a forma como uma família se comporta. Existem aquelas pessoas que conversam mais umas com as outras, existem aquelas que, não, se eu for em tal lugar e tal pessoa estiver, eu não quero encontrar. Então, são muitas situações que, nesse momento de crise, podem aflorar e que vão estar conturbando um pouco a situação em termos de quem é o cuidador principal, quem vai levar as informações que o médico está dando para o restante da família. Como é que essa informação vai ser compreendida? E, muitas vezes, os vieses de compreensão levam até a tomadas de decisão errôneas. Por exemplo, para se tomar uma decisão de quem vai ser o médico de um determinado paciente, a família geralmente também opina, não é? E ela precisa ter, muitas vezes, a informação do que ocorre dentro da consulta. Hoje, inclusive com a pandemia, vem menos pessoas às consultas. Nem sempre você consegue receber toda a família, não é, mais próxima. Então, essa informação ela precisa ser passada com clareza, o paciente precisa entender e a família também. E ali, em cima desse escopo, nós temos ainda o inusitado, porque a medicina ela não é totalmente previsível. Por mais que você queira dar os passos, a sequência, bom, então nós vamos fazer 6 ciclos de um determinado tratamento. Um ciclo começa agora, daqui a 21 dias tem outro, depois de 21 dias tem outro, etc. Mas pode ter infecção, a pessoa pode não tolerar o tratamento, ela precisa ser atendida nas suas emergências e intercorrências. Então, aquilo que muitas vezes você planeja inicialmente depende da outra parte, que é como o paciente vai reagir. Então, a gente tem como imaginar que tal paciente vai reagir melhor, o outro pior, de acordo com as características clínicas de cada um. Mas nós temos hoje uma área bastante importante, que é a medicina de precisão. Essa medicina de precisão, ela tenta estudar alguns mecanismos genéticos existentes no organismo da pessoa e que vai ser determinante na forma como ela vai lidar com determinados medicamentos. Então, por exemplo, tem pessoas
que não eliminam determinados medicamentos, porque as enzimas do fígado, que são aquelas que vão fazer esse metabolismo ou essa eliminação do medicamento, estão inexistentes naquela pessoa. Ela nasceu sem uma determinada enzima. E essa pessoa, quando for exposta a um medicamento que dependa exclusivamente daquela enzima para ser eliminado, ela não vai eliminar, ela vai se intoxicar. Se você tiver condições de prever isso, você já sabe que aquele medicamento você não pode dar naquela dose, etc. Então, isso é verdadeiro para raras situações ainda. Possivelmente, no futuro, os pacientes vão chegar com um documento ou um pendrive com todas as enzimas catalogadas do seu fígado e que eliminam tal e tal medicamento. Eu já tenho alguns sistemas que fazem isso para mim a pedido, né? Mas é raro que a gente utilize essa forma de fazer a medicina, porque, além dela ser cara, ela não é coberta pelo convênio, tem uma série de coisas que ainda não é do conhecimento de todos, ainda não é disponível em muitos lugares do Brasil, mas é importante nós entendermos o conceito. O conceito é que a medicina de precisão, ela estabelece uma série de algoritmos e de paradigmas que vão estar dando a segurança na relação médico-paciente e na forma como você vai conduzir um determinado tratamento. E na minha experiência de quase 40 anos de medicina, né, eu entrei na faculdade em 77, me formei em 82, depois eu morei na Alemanha e na Suíça, então eu tive também uma oportunidade muito importante de ter contato com outras culturas. Então, como o paciente lida com as informações, nessa época já se falava a verdade para o paciente. Aqui ainda demorou um tempo até se falar a verdade. E essa forma de você compreender o outro também estabelece toda uma visão para você. Mas nesses 40 anos de medicina, a principal informação que eu tenho para dar aos senhores é que, uma vez estabelecida uma relação de confiança, de transparência, é muito difícil existirem ações, porque as ações, elas vêm muitas vezes da pessoa se sentir ou invadida, ou mal compreendida, ou que tenha tido uma possibilidade de algum erro naquela interpretação ou naquela situação. Então, o que a gente tem que buscar sempre é compreender a realidade do outro, compreender que nós estamos dentro de um escopo de conhecimento e o outro tem a sua vertente, que o entorno também vai interferir muito. E, além disso, nós temos todas as informações que bombardeiam todos os dias nos meios de comunicação e que, muitas vezes, a pessoa também não compreende dentro da sua doença. Então, é muito importante a informação correta e também a forma como a gente se comunica. Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. O que você expressa com o seu movimento inconsciente, o outro apreende, ele te lê, ele consegue saber o que você está pensando, o que você está sentindo, se você está ali com ele, por ele, e vai estar do lado nas horas em que ele precisar. Então, o que eu queria passar é que, numa relação médico-paciente, apesar de existirem inúmeros itens que vão estar sendo trabalhados, eu fiz alguns cursos no Memórias Sloan Kettering, e quando eu vi tudo que eles faziam para se aproximar do paciente, era o que naturalmente a gente já fazia. Então, quem tem uma boa empatia, quem tem um bom rapport, quem trabalha com o paciente, com o coração, com a mente no local certo, mas com todo o seu conhecimento ali à disposição, ele faz tudo aquilo que, teoricamente, num curso em Nova York, eles vão dar, mas que, de verdade, né, ali tinha atores, tinha atrizes fazendo o papel de um paciente que estava com diagnóstico errado, etc. E aí os meus colegas, doutora, eu queria ser seu paciente para entender um pouquinho mais, aí a gente conversando bastante entre nós, né, os colegas meus que estavam ali, a gente viu que amor e empatia, ele
é internacional, ele se traduz, né, nessa capacidade de ligação com o paciente, essa entrada no universo dele, a opção de se fazer um tratamento ou outro, as escolhas todas que são importantes nesse momento e tudo aquilo que a gente pode oferecer de melhor num tratamento está ali presente nessa relação que é especialíssima, ela é ancestral e ela, na realidade, ela vem como um grande ganho e a gente precisa trabalhar cada vez mais para que se estabeleça, né, esse conceito da humanização da medicina, a vontade de curar, a vontade de fazer a diferença, a vontade de trazer novas tecnologias, mas de não esquecer o fundamental, que é a essência do ser humano, não é? E a fé numa força maior que nos dá a saúde, que estabelece o funcionamento de todo o nosso organismo. Como é linda a genética de um corpo, de uma célula, de uma organela, de como é que a gente interage dentro do nosso organismo para ser um organismo vivo e saudável. Então, tudo aquilo que a gente ingere, também em alimentos, mas em pensamentos, em sentimentos, tudo aquilo que a gente estabelece, né, como metas, como desejos de bem-aventurança para todos, também, né, é uma parte de como o corpo vai funcionar. Em outro curso lá do Memorial, era o Sense of Meaning, o senso do significado da vida, o que faz você querer viver. E ao acordar aquilo no paciente, ele tinha uma diretriz, mas que fazia também com que o corpo dele fosse numa direção de mais saúde. Então, eu estarei aqui assistindo às outras discussões, mas eu quero passar essa mensagem de que há muito a se aprender em cada interação, em cada movimento, em cada momento. E aquilo que você puder trazer de conhecimento científico, que é o seu esforço das madrugadas, dos congressos, das reuniões, é essencial para que você saiba também qual o melhor caminho a trilhar junto com o seu paciente, do lado do seu paciente, né? Muitas vezes carregando quando ele precisa, muitas vezes você sendo também levado por aquela energia que vem. Eu falo dos meus pacientes como heróis anônimos, muitos deles são heróis anônimos, pessoas maravilhosas que têm capacidade de superação e de resiliência incomum. Então, eu agradeço a todos os meus quase 15 mil pacientes, a todos aqueles com quem eu interagi nesses últimos 40 anos, mas certamente é um grande aprendizado e a vida é um crescendo de experiências e de enfrentamentos e de superações. Muito obrigada. Obrigada, doutora Nise. Agora, para falar sobre consentimento informado e autonomia do médico, eu chamo o doutor Raul Canal. Doutor Raul Canal é advogado especialista em direito médico, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética ANADEM, presidente do capítulo brasileiro da Associação Latino-Americana de Direito Médico, a SOLADEME, e presidente do Supremo Conselho Internacional Acadêmico da Academia Latino-Americana de Ciências Humanas, ALAC. Boa noite, doutor Raul, a palavra está com o senhor. Boa noite, doutor. Muito obrigado. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Permitam-me a ousadia de tratá-los dessa forma, porque assim considero a todos e a cada um. Doutora Nise Yamaguchi, parabéns pela sua exposição. Uma pessoa, um ser humano extraordinário, que eu tive a oportunidade, embora já admirasse seu trabalho a longa data, conhecê-la pessoalmente no ano passado, já durante a pandemia, quando me colocaram o desafio de participar de um debate com a senhora lá na TV Alesp, e foi um dos grandes privilégios que eu tive durante a pandemia, durante o ano passado, de conhecer uma personalidade tão instigante, tão admirável, tão atuante, tão influenciadora de opiniões e do seu meio. É um desafio falar nesse debate depois da sua brilhante exposição.
mas eu queria pegar um gancho, e nisso o nosso pensamento é totalmente sintonizado, que eu sempre digo que nenhuma estrutura, seja filosófica, religiosa, não tem fundamento, não tem possibilidade de ser autêntica, de ser verdadeira, se não tiver sempre o ser humano como foco, como objetivo principal. Deus acima de tudo, qualquer que seja o conceito que dele você tenha, mas o ser humano sempre tem que ser objetivo, a finalidade, o foco das nossas ações, das nossas inquietudes, das nossas filosofias, das nossas construções. O tema que me foi dado, falar sobre o termo de consentimento informado e autonomia do médico. Eu começo falando sobre a impropriedade dessa terminologia. Não se preocupe a organização do evento, porque é um erro muito comum que a imprensa comete. O próprio CFM, recentemente eu critiquei quando ele falou da autonomia do médico. O que é autonomia? Autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar, independente de qualquer ingerência, influência exógena, externa, qualquer que seja. Capacidade da vontade humana de se autodeterminar. Isso é autonomia. Então, o médico, na relação médico-paciente, o médico não tem autonomia. Quem tem autonomia é o paciente. Autonomia é do paciente, não é do médico. O que o médico tem? O médico tem a soberania clínica, ou seja, o livre convencimento dele, a livre convicção dele com base em sólidos princípios científicos, na experiência clínica, o certo, na medicina baseada em evidências. O médico se convence e passa a determinar a sua conduta terapêutica, a sua orientação terapêutica de acordo com esse livre convencimento dele. Isso não é autonomia, isso é soberania clínica. Por que é soberania e não é autonomia? Porque ele atua de acordo com o convencimento dele, certo? Não é por imposição de uma resolução do CFM, não é por imposição de uma resolução da Anvisa, não é por imposição de uma resolução do Ministério da Saúde, do SUS ou da sua sociedade de especialidade. É o seu convencimento científico baseado na medicina de evidências. Então, ele orienta o seu paciente de que aquela conduta clínica, aquela conduta terapêutica, de acordo com o conhecimento, com a expertise dele, é a mais adequada, a mais aplicável à moléstia que o paciente sofre, certo? Expondo ao paciente todos os riscos, todos os benefícios, todas as vantagens e desvantagens, inclusive de outras possíveis terapias, de outras possíveis condutas clínicas ou terapêuticas. O paciente, esclarecido de uma forma clara, desculpe a redundância, mas tem que ser clara, objetiva, concisa e compreensível para o nível de cognição do paciente, para o seu nível sociocultural e econômico. O paciente ou a família do paciente é que vai decidir se ele vai ou não se sujeitar àquela conduta clínica, àquela conduta terapêutica, ou se ele vai procurar outra. Se o paciente, dentro da sua autonomia da vontade, não concordar com a conduta clínica terapêutica indicada pelo seu médico, ele pode exigir do médico uma outra conduta? Não, não pode. Por quê? O médico tem a soberania clínica. Então, se você, paciente, não concorda com a minha linha clínica, com a minha linha terapêutica, com a minha conduta, com o meu convencimento, você tem aqui uma dezena, uma centena de outros colegas meus que discordam de mim e podem lhe orientar outra conduta. Agora, você não pode exigir de mim que eu lhe prescreva tal medicamento, porque esse medicamento é orientado pelo presidente Bolsonaro ou é orientado pelo governador Dória ou quem quer que seja. O paciente não pode exigir do médico que lhe prescreva algo, certo, que vá contra o seu convencimento científico. Isso é a soberania clínica do médico. E o paciente também não pode ser obrigado a uma conduta terapêutica
da qual ele não tenha o livre convencimento, ele não tenha certeza, ele não esteja convicto de que aquilo vá ou não funcionar. Então, esse binômio sempre tem que prevalecer na relação médico-paciente. E não podemos confundir um com o outro. A soberania clínica do médico e a autonomia da vontade do paciente. Nessa relação, ninguém se intromete, nem a Sociedade de Especialidade Médica, nem o Conselho Regional ou Federal de Medicina, nem o Ministério da Saúde, nem o SUS, nem o agente regulatório, que no caso do Brasil aqui é Anvisa. Esse binômio, certo? Então, o médico não pode impor o seu convencimento. Ele tem que esclarecer o paciente todas as outras possibilidades existentes e quais os riscos e benefícios, quais as vantagens, quais as desvantagens de cada uma delas e por que ele está convencido de que a dele é correta. Ele convencendo o paciente, ele toma a termo isso, aí sim, isso porque é termo de consentimento livre e esclarecido. Livre porque é autonomia da vontade do paciente e esclarecido que todas as informações necessárias lhe foram prestadas pelo médico e ele está esclarecido, ele está convencido, disposto, inclusive, a assinar um termo de consentimento. Então, isso nunca foi tão necessário antes na nossa realidade, na relação médico-paciente, como está sendo agora nessa pandemia mundial. Porque nunca antes as fragilidades da ciência médica foram tão escancaradas, as suas vísceras foram expostas para a comunidade não científica. Então, o paciente agora está percebendo o quanto incertas são as certezas científicas. E todas as certezas científicas são transitórias. O que era a verdade científica hoje pela manhã, quando eu acordei, quando despertei, quando abri para o mundo a janela dos meus olhos, podem não ser mais verdades hoje à noite, quando eu fechar para o mundo a janela dos meus olhos e entregar meus braços de Morfeu, porque todas as verdades científicas são transitórias, certo? E numa discussão um dia desse eu falava isso e alguém falou da teoria da relatividade. Eu falei que isso mesmo prova a teoria da relatividade do Einstein, que até a teoria dele é relativizada e a pandemia está nos mostrando isso mais do que nunca. Então, o cuidado do médico com o paciente, ele é livre para escolher, independentemente de ideologia política, e ele tem que abolir no livre convencimento dele todas as influências e ingerências políticas, ideológicas, filosóficas e religiosas que ele possa ter. Adotar as verdades científicas, esclarecer isso com o seu paciente e tomar termo, porque o futuro, muito em breve, vai cobrar isso do médico. Com certeza, quando nós voltarmos à normalidade ou nos transportarmos definitivamente para o novo normal que se avizinha, haverá questionamentos éticos, haverá questionamentos judiciais sobre as condutas médicas adotadas durante a pandemia. E aquelas que foram fundadas basicamente em filosofias ideológicas, político-religiosas e por aí vai, certamente pagarão um alto preço porque os nossos pacientes sofrerão consequências. E, infelizmente, dezenas de milhares de vidas humanas foram ceifadas e estão sendo sacrificadas ainda por condutas terapêuticas adotadas com base apenas em princípios ideológicos, em princípios políticos, em princípios filosóficos. Era mais ou menos o que eu tinha a dizer e eu acho que o debate será rico no segundo momento, após o nosso quarto brilhante expositor. Parabéns também ao orador que me antecedeu, Dr. José Mauro. É uma honra tê-lo na nossa diretoria, no nosso conselho científico aqui. Me sinto lisonjeado em estar à mesa com tão brilhantes expositores e vamos ouvir do Renato Assis e estaremos disponíveis depois para o debate. Muito obrigado a todos pela atenção. Perdão àqueles cujas expectativas, porventura, eu tenha frustrado.
Obrigada, doutor Raul Canal. Agora eu vou chamar o doutor Renato Assis. Doutor Renato Assis é advogado e professor, membro da Associação Internacional de Direito do Seguro, secretário-geral da Unidade Brasil da Soladem. Doutor Renato, boa noite. O doutor Renato vai falar sobre a judicialização da saúde no Brasil durante a pandemia. A palavra está com o senhor. Muito boa noite a todos. Bom, fico muito honrado em participar desse evento com tantas autoridades, sumidades aí da área. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Espero aí atender as expectativas e fazer uma apresentação à altura do evento, né? Fechar com chave de ouro. É muito interessante, né? Notar, ser o último e notar que, ainda que sem nenhuma conversa anterior, a minha linha de pensamento, minha linha de apresentação está totalmente conectada aí a todos os demais. Isso é bem interessante. Bom, é um tema bem interessante, principalmente pelo fato de apresentá-lo durante a ocorrência, né, que é a judicialização durante a pandemia, né? Estou acostumado a falar sobre judicialização no tempo passado, apresentando dados, números, né? Então é um desafio interessante, mas eu consegui levantar vários dados aí, objetivos, subjetivos, que eu acredito que retratam com muita qualidade e com um ponto de vista bem interessante sobre o que tem acontecido hoje em termos de judicialização no curso da pandemia. Tá? Eu dividi essa apresentação em dois aspectos iniciais aqui. O primeiro, os impactos nas ações de reparação de danos e seus efeitos na classe médica, que é um impacto bem grande, ele já era um impacto considerável, é um tema sobre o qual nós falamos com grande frequência. E o segundo, o impacto da judicialização no acesso à saúde, né, que tem uma proporção até maior do que o primeiro. Tá? Cumpre ressaltar nesse início que a profissão do médico, né, a profissão de alto risco, né, os números da judicialização da saúde só crescem, o quadro ele já era grave e preocupante antes da pandemia, né, e depois da pandemia, com todos os aspectos que têm interferido na saúde, né, políticos, sociais, econômicos, a cada dia que passa é uma profissão mais perigosa, né, a prática da medicina mais perigosa no Brasil. Alguns dados aqui mais recentes para contextualizar a questão da judicialização à saúde, né, o relatório do CNJ de 2019, Justiça em Números, trouxe um aumento de 198% nos últimos 8 anos no número de ações. E um dado bem interessante para ser analisado, né? 73% desses dados têm os planos de saúde como réu, tratando, né, não de resultados aí inesperados que envolvam colateralmente os planos de saúde, mas de questões como negativo dos planos, reajuste de mensalidade, manutenção do plano de ex-empregados. Então, 73% envolvem aí os planos de saúde diretamente, segundo o STJ. Um estudo da USP, né, feito entre 2013 e 2014, trouxe mais um indicativo muito interessante, de que 92,4% das decisões nesses processos são favoráveis aos usuários. Isso indica o quê, né, na minha visão, pelo menos, né, mostra quem é talvez o grande vilão da judicialização da saúde no nosso país, considerando que mais de 70% das ações envolvem os planos e mais de 90% os planos são condenados nas ações, né? De outro ponto, né, diante desses 73% de ações contra o plano, nós temos 27% restantes, e nesses 27% estão incluídos aí as queixas contra os médicos e tantos outros temas. Parece um número pequeno comparando com os 73%, mas é um número aí bem grande, tá? Então, entrando agora nesse primeiro aspecto, né, que são os impactos aí nas ações de reparação de danos e seus efeitos na classe médica, como a pandemia impacta nesses números, nesses dados, né? Um primeiro lembrete interessante é que nós vivemos uma pandemia, uma crise sanitária, né, mas também uma pandemia política, né? A pandemia do Covid-19 encontrou um país altamente radicalizado e dividido politicamente. Ambos os lados, né, não sei se são dois ou mais lados, mas todos fazem uso político da pandemia. E os tratamentos, medicamentos, vacinas, né, conforme dito aí pelo Dr. Raul Canal, ganharam donos, né? Então nós temos aí
a vacina do Dória, a cloroquina do Bolsonaro e por aí vai, né? E esse contexto, ele se tornou cada vez mais hostil para os profissionais, né? Como são tomadas em regras decisões médicas, né? Elas são tomadas tecnicamente, mas em contextos de grande incerteza, né? O risco ele é inerente às decisões médicas, dado que não é uma ciência exata. Então, sempre que há uma decisão, há um risco. Até em casos com protocolos reconhecidos há décadas, como, por exemplo, a sepse, né? Nesses casos, há um risco de óbito de mais de 60%, em que pese serem seguidos todos os protocolos. Então, são decisões de grande risco, não é uma ciência exata, né? E durante a pandemia, os médicos atuam sem protocolos, sem medicamentos indicados para a enfermidade. Então, esse risco ele é ainda maior. Isso traz um impacto grande, né, conforme dito aí pelo meu amigo Raul, na soberania clínica do profissional, né? O que o Código de Ética Médica traz sobre isso, né? Ele indica que é a base, né, em evidências científicas. A ciência é o grande paradigma aí da medicina ocidental, né? O artigo 113 ele traz com muita clareza, né? Ele veda tratamentos não expressamente reconhecidos e cientificamente por órgão competente, né? Nem explica quem é esse órgão competente. Então, segundo o artigo 113, tem que ter uma autorização, uma indicação expressa com base científica pelo órgão competente. Mas e quando não há essas evidências claras, né? De outro lado, veio o parecer número 4 de 2020 do Conselho Federal de Medicina, né? Que considerou o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em que pese não hajam evidências científicas. Isso foi ainda ano passado, em 2020. Então, como que fica o médico no meio desse ambiente, né? De um lado, ele pode tudo. Ele pode receitar, por exemplo, a hidroxicloroquina baseado nesse parecer. Mas, por outro lado, né, ele pode também não receitar com base no artigo 103 do Código de Ética Médica. E ele pode tudo, mas tudo também é questionável, né? É um cenário aí de muitas mortes, muitas opiniões e poucas certezas, né? Um contexto muito perigoso para a prática aí da medicina. Tem um anúncio, né, que circulou aí nas redes sociais nos últimos dias, né, um anúncio do Instagram, do escritório de advocacia, que ele mostra bem isso, o risco grande que os médicos assumem nesse momento, né? Olha aí, quem perdeu parentes por negligência ou imprudência, desprezando tratamento precoce, dispõe a ajuizar ações indenizatórias pro bono contra médicos, hospitais e estados. Então, esse risco aqui anunciado, ele já existe e os, digamos, aproveitadores já têm lançado mão de estratégias aí para buscar aí uma vantagem, tá? O segundo ponto que já foi brevemente citado, né, a politização da pandemia, né? Nós temos nos médicos heróis em constante julgamento social, né? E esse julgamento social ele pode, no segundo momento, se transformar num julgamento ético ou judicial, né? Dependente da decisão tomada pelo médico e dos fundamentos técnicos, científicos que fundamentam essa decisão, há sempre um julgamento. Então, como eu disse, nesse ambiente tudo é questionável e tudo é, de fato, questionado, né? Mas um ponto que foi abordado aí pelo meu amigo Raul, né? Como a justiça abordará esses casos futuramente, né? O que nós temos como evidências científicas hoje não são evidências, fatos amanhã. Então, para onde apontarão as evidências futuras, né? Em qual time estará o juiz dos futuros casos? Os acertos de hoje podem ser vistos aí como erros de amanhã. É um ambiente de grande instabilidade emocional para os profissionais por conta de todas essas dúvidas, né? O que traz aí o próximo problema, que é a síndrome do burnout, né? Que é um distúrbio emocional causado pelo desgaste profissional. Os profissionais se encontram aí por conta do volume de trabalho e da natureza do trabalho diante da pandemia e do excesso de mortes, né? Num nível máximo de estresse que afeta aí raciocínio, tomada de decisão, causa perda de discernimento e uma série de outros efeitos aí pessoais e profissionais, né? Houve aí um aumento exponencial nos casos de síndrome do burnout em médicos a partir de 2020 e a consequência direta disso, mais uma vez, é o agravamento aí severo dos riscos de eventos adversos evitáveis, né, que podem ser vistos aí como erros médicos. Mais um ponto interessante aí e grave, né, é a atuação fora da especialidade. É um grande dilema ético aí vivido por muitos profissionais, né, principalmente residentes médicos mais jovens aí, que têm sido compelidos aí a atuar fora da especialidade ou sem especialidade para salvar vidas, né?
mas se arriscam em atos de imperícia atuando dessa forma, né? Então, um grande agravante aí, inclusive para eventuais processos futuros, né? Onde a falta de especialização pode ser considerada aí um agravante em julgamentos. Então, casos futuros aí de judicialização, onde o juiz não saiba ao certo se houve ou não falha, analisando aí a falta de especialização, ele pode ser compelido aí a entender pela culpa do profissional. Um dado muito interessante sobre isso, apresentado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, né, de que 8,2 mil médicos intensivistas existem no Brasil hoje, né, cerca de 1,6% total de médicos. Talvez isso responda a uma dúvida de muitos brasileiros, né, porque as pessoas perguntam sempre se nós temos tantos médicos no Brasil, por que faltam médicos nas UTIs? Porque eles têm que ser intensivistas, né? A necessidade apontada pela MIB é de pelo menos 40 mil intensivistas, né, ao passo que nós temos aí 8,2 mil. Essa deficiência ela já existia antes mesmo da pandemia, né? E uma solução apontada pela MIB é a implementação de políticas públicas, né, bolsas de estudo, etc., e melhores condições de trabalho para os intensivistas. Mais um ponto, né, complicado é a questão dos medicamentos off-label também, que foi citado pelos colegas no início, né, algo extremamente comum na medicina, né, seja na indicação, na dosagem, ou até mesmo na via de administração. É importante, né, ressaltar que o uso off-label tem que ser sempre justificado pelo profissional, mas isso também é uma coisa tão comum na medicina, se tornou um grande problema com a politização dos medicamentos, né. Então, indicar off-label uma coisa tão comum, um medicamento do Dória, do Bolsonaro, de qualquer outro, é um grande ponto aí de crítica, a depender do posicionamento político, né, de quem critica, né. E é importante lembrar também que para o Covid todos são off-label, já que nós não temos um medicamento próprio para tratamento da enfermidade ainda. Então essa é mais uma grande ameaça aí para os profissionais. Mais um ponto aí que já foi tocado, já foi destrinchado adequadamente por um colega, a questão das teleconsultas, né, foram implementadas como uma solução para o distanciamento social, mas agravaram, em certo ponto, o exercício mercantilista da medicina por profissionais mal orientados, que não têm toda a ciência do tema, né? Mesmo com a boa utilização, é importante ressaltar que isso agrava o risco do profissional, né? Demanda toda uma estrutura tecnológica adequada, como já citado na primeira apresentação, e um profundo conhecimento aí para a informação e cientificação do paciente. Chegamos a um dos últimos pontos aqui, que é os vícios de consentimento, eventuais e possíveis, na verdade, né? Nós falamos sobre tratamento precoce, medicamentos off-label, etc., e todas essas terapias têm sido alvo de críticas, né, políticas sociais e etc. Alega-se, né, em contraponto aos tratamentos, que no leito de morte até pagelância é aceita pelo paciente. Embora, na nossa visão, seja uma crítica vazia, dada aí a experiência dos médicos e a concepção de que eles sabem o que fazem e indicam com base nos melhores critérios aí, científicos, né? Como a justiça vai abordar isso futuramente? Ninguém sabe, né? E um último ponto, né? A atualização do profissional. Nós vivemos aí o cenário mais volátil da história, né? Mudanças constantes nas orientações, novas descobertas e etc. E a meta é que os profissionais se atualizem até diariamente, né? Temos como problema aí as fake news e a politização dos meios de comunicação que induzem os profissionais a erro também, né? Mas, enfim, estar desatualizado é mais grave do que nunca. E o segundo aspecto, que eu vou passar bem rapidamente por ele, né, é o impacto da judicialização no acesso à saúde, né? O cenário antes da pandemia era de alta ocupação de leitos, nós sempre tivemos isso, país radicalmente polarizado. E, pós-pandemia, né, o uso político da pandemia, redução orçamentária para tudo que não é Covid. Isso trouxe um grande desequilíbrio, que já foi citado aí pelo Dr. Raul em palestras anteriores, né, entre demandas urgentes e eletivas, porque em nome do isolamento houve descontinuidade de tudo quanto é tratamento, né? Alguns importantes como neurológicos, cardiológicos e oncológicos, e houve um cancelamento em massa de cirurgias eletivas. Quem se lembra, no passado isso ocorreu de forma massiva, né? O pânico também manteve os pacientes em casa. Segundo a Associação Brasileira de Planos de Saúde, né, houve uma queda na judicialização no primeiro semestre de 2020, mas isso foi um fator aí, claro, gerado pela demanda represada que ocorreu naquele período. Só que o efeito a médio prazo e longo prazo, obviamente, é o agravamento do estado de saúde desses pacientes, né? Casos leves e moderados se tornando casos graves, óbitos evitáveis e, obviamente, o aumento da judicialização. Sobre as vagas de TI, o último ponto, né? Resolução 2156 do CFM traçou critérios para admissão e alta,
né, foram delimitados critérios vagos para os médicos e poucos parâmetros para os juízes que não entendem com profundidade o assunto. A realidade é que não tem vagas para todos, o efeito é que os pacientes judicializam e a consequência é que a justiça acata os pedidos. Então, teríamos nós a judicialização como solução? Não na nossa visão. Existem recomendações, resoluções para orientar aí o Poder Judiciário, mas eles não atendem à nossa necessidade atual, elas têm mais de 10 anos, né? É importante lembrar que nós tivemos uma saturação do sistema de saúde em quase todo o país no mês passado, isso é muito recente. Nesse período já é de se notar que a judicialização saltou a níveis alarmantes, né? E é importante também relembrar que existe o princípio da reserva do possível que relaciona os limites do Estado, sobretudo os orçamentários, né, com a efetivação de direitos sociais dos cidadãos. E o sistema de regulação hospitalar ele existe exatamente para cumprir com esse papel, mas muitas vezes a judicialização, o Poder Judiciário, né, ele é um obstáculo. Então, o Poder Judiciário, né, a judicialização, ela atua, na verdade, potencializando a crise na nossa visão. Porque ele atua de forma desconectada do sistema de regulação hospitalar. Falta diálogo, falta informação e decisões são tomadas às cegas. Eu trouxe um caso aqui para finalizar, né? É um comparativo, é importante ressaltar que eu não faço aqui um juízo de valor entre a situação de Minas e de Goiás, que é o segundo caso que eu vou apresentar, só mostra momentos diferentes, né, que essa desconexão entre ambos os lados, né, entre uma desconexão entre os estados e principalmente entre justiça e saúde, traz consequências como essa, né? No primeiro semestre de 2020, gente, no início da pandemia, a Associação dos Magistrados Mineiros orientou os juízes, né, a receberem pedidos de internação, consultarem central de regulação de vagas, ou seja, não tomar decisões às cegas. Orientou a saírem do gabinete, conhecerem o sistema, justamente para evitar que pacientes furem à fila. Agora, nós tivemos, no mês passado, uma situação interessante em Goiás. Goiás teve somente um caso de judicialização em 2020. Então, eles não estavam, talvez, preparados para o furacão, né, para o tsunami de casos que veio em 2021, e talvez essa falta de conexão com outros estados, né, talvez uma conversa com Minas Gerais, com outros estados, trouxesse essas informações. Em que pese houvesse um grande esforço da Escola Superior de Magistratura e da própria Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, né, eles foram surpreendidos, né, até por uma falta de coordenação nacional, diálogo entre os estados, foram surpreendidos em 2021 com essa crise, né? E é importante relembrar aí a autonomia dos estados, né, que foi dado por STF, ou seja, essa falta de coordenação nacional talvez seja um reflexo desse panorama. Eu trouxe 2 casos ocorridos aqui, esses casos foram cedidos até pelo secretário de Saúde do Estado do Goiás. Primeiro paciente, né, ele deu entrada no sistema dia 3/3 às 12h18, quadro clínico moderado, né, saturação de oxigênio 93%, foi disponibilizada uma vaga em outra cidade que a família recusou, né? A família judicializou dia 6/3 e no mesmo dia, às 13h46, o paciente foi regulado. Já o paciente 2, né, a sigla do nome ANS, até sugestiva, né, ele entrou no sistema dia 6/3 às 13 horas. Veja que ele entrou no sistema pouco antes da internação do primeiro paciente que judicializou. Quadro clínico gravíssimo, né, saturação em 76%, e ele veio a óbito às 17 horas enquanto aguardava a vaga, né, para internação. Então, é um típico caso aí em que possivelmente houve aí um prejuízo por parte da atuação do Poder Judiciário, né? Quais são os impactos claros da judicialização? Desregulação do sistema de leitos, tratamento privilegiado de alguns administrados que utilizam a judicialização, né, como meio, uma pressão excessiva sobre os profissionais da saúde, né? As liminares são geralmente concedidas aí com pena de multa ou prisão. Isso causa até um turnover dos médicos intensivistas, né, por conta das liminares. O estado do Goiás informou que subiu de 2% para 30%. Né? O que estimula essas decisões do Poder Judiciário, para finalizar? Primeiro, né, um ponto interessante é feito Dunning-Kruger, onde indivíduos sem conhecimento profundo no tema, né, mas que creem ter esse conhecimento, né, mais até do que pessoas preparadas e estudadas, tomam decisões que causam prejuízo, né? Segundo ponto, pressão sobre os juízes, né, sobretudo os mais jovens, que ficam emocionalmente pressionados aí e tendem a deferir tudo em nome da vida. Eles se veem no ponto de defender a vida ou a morte. Mau uso da burocracia por alguns juízes também, né, que se esquivam de casos, burocratizando, né, o famoso despacho intime sem regulação se manifestar nos autos, que não resolve o lado de ninguém, e a falta de comunicação aí entre Poder Judiciário e Saúde, né?
E, por último, aí, alguns caminhos interessantes, né, que nós indicamos, que é para fornecer o direito, né, isso aqui para os juízes, né, é preciso conhecer os fatos, né, isso inclui conhecer as limitações do Estado, né, nesses casos da saúde, o mundo vai muito além dos autos, né. Decisões de vida ou morte, né, são decisões médicas e não jurídicas. É necessária uma proatividade do Poder Judiciário, os casos são dinâmicos, a fila de leitos é dinâmica, né, os juízes precisam ser dinâmicos também, e uma coordenação nacional, né, para estratégias assertivas. E, por fim, aí, um diálogo entre todas as partes, aí, os estados compartilhando informações. Uma mensagem no final, né, que eu acho bem interessante, né, a judicialização da saúde e o caos na saúde, mais do que nunca, né, é uma relação bilateral de causa e consequência. Era o que tinha sobre o tema. Agradeço aí a todos, né, peço desculpas por ter excedido alguns momentos, em alguns minutos, né, o tempo, e passo a palavra aos demais. Obrigada, doutor Renato. Agora nós temos algumas perguntas que foram feitas pelo chat. Primeiro para a doutora Nise. Doutora Nise, foi feita acerca da medicina de precisão que a doutora relatou, com a utilização de algoritmos e paradigmas. Já é uma realidade para todas as especialidades médicas? Não, ela é uma exceção, como eu falei, é um conhecimento que está se tornando cada vez mais acessível, então conhecimento genômico, por exemplo, ou mesmo agora, vamos trazer para a questão do conhecimento dos receptores que estão relacionados ao COVID, a forma como ele entra na célula, um vírus RNA que se replica e que precisa de outras partes do mecanismo da célula para se multiplicar, e ali a interferência desses medicamentos reposicionados para impedir que ele entre na célula ou que ele se multiplique. Isso é um conhecimento já de receptores de moléculas. Então, nós estamos utilizando uma série de coisas nesse momento, como é o conhecimento translacional, aquilo que vai na básica, na ciência básica, para o conhecimento clínico. Em relação à medicina de precisão, como eu sou oncologista e imunologista, eu trago essa informação da genômica, já que a gente utiliza muitas das questões genéticas dos pacientes, ou para tratar o próprio paciente, ou para prevenir com a família. E outras questões, como a farmacogenômica, que eu expliquei, que é quando cada pessoa tem um jeito de lidar com os medicamentos de acordo com as enzimas que ele já tem. Então, nós podemos estudar isso principalmente em quimioterápicos, que são muito tóxicos. Então, nós estamos trabalhando hoje com alvos moleculares em tratamento de câncer de mama, de pulmão, etc., em que o paciente muitas vezes não toma quimio e toma um remédio oral. Então, tudo isso, doutor Renato, né, na questão da judicialização, como a Agência Nacional de Saúde regula aquilo que deve estar ou não, apesar da Anvisa ter liberado, então existe uma questão bastante intensa nessa medicina mais privilegiada e que tem menor efeito colateral ou mais efeitos benéficos, e o SUS nessa defasagem de não conseguir dar aquilo que se pretende dentro da Lei Orgânica da Saúde, que é a 190, que daria direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, existe aí uma defasagem entre aquilo que é possível, entre aquilo que está disponível, entre aquilo que é o conhecimento científico já existente, já utilizado largamente, do lado, né, naquele hospital que tem acesso, naquela clínica que tem acesso, através de um convênio médico que já dá direito. Hoje saiu uma lista nova, essa semana, nas últimas 2 semanas, da Agência Nacional de Saúde. Então, é um desafio. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós temos que buscar o acesso do paciente, a diminuição dos custos, porque muitos desses tratamentos vêm com custo extremamente elevado. Nós temos que ver essa questão também, porque ela se torna inviável, né, ou inacessível, dependendo da situação.
Sim. Doutora, também tem um questionamento com relação ao que foi dito sobre prognóstico, diagnóstico, e a dúvida é o que vem depois do diagnóstico. Vem a orientação, né? Então, uma das coisas mais difíceis é você contar com um paciente uma situação grave, onde ele vai ter que lidar com uma série de novas situações. Uma coisa é você estar trabalhando, está fazendo tudo o que você gosta, etc. Mesmo que você não gosta, mas você está fazendo. E a outra é você passar a ter que fazer uma série de tratamentos, etc. Também a orientação. Então, na orientação, você faz um planejamento estratégico de todo o tratamento e orienta com relação aos próximos passos. Então, aí é onde entra também a questão que a gente estava discutindo, essa questão da soberania clínica, não é? Que você tem a oportunidade de também, ao compartilhar as informações, ao sentir como é que o paciente está e o potencial dele, traçar um plano estratégico melhor. E onde entra a autonomia do paciente? De escolher aquela proposta, a autonomia da família, mas eu acrescento a autonomia na prescrição do médico com relação ao conhecimento que ele detenha, aquilo que faz parte. Então, às vezes, para não julgar inadequado, eu gostaria de acrescentar que a gente pode ter, para estruturar a soberania do médico, também a autonomia de buscar novos conhecimentos, de buscar novas informações e trazer tudo para um bojo de informação que possa validar aquela opção terapêutica que é realizada. Os efeitos colaterais, o conhecimento de tudo aquilo que está implicado naquela decisão, inclusive, e eventuais efeitos benéficos. Sim. Com relação a essa relação médico-paciente, com relação ao consentimento que o Dr. Raul falou, e ao termo de consentimento, que atualmente é imprescindível pelo aumento de demandas contra os médicos, Dr. Raul, pela questão jurídica, como é que o médico tem que levar isso ao paciente, qual a melhor forma dele levar o paciente, para que esteja um termo bem fundamentado, bem redigido, para que ele evite ao máximo demandas judiciais? A gente tem termos, receitas e bolos já prontas, né? Em que alguns médicos simplesmente preenchem os dados do paciente. Eu totalmente contraindico isso. O termo de consentimento tem que ser único e exclusivo para aquele paciente. E não é a quantidade de informações, e sim a qualidade delas. Então, não adianta fazer um tratado de medicina colocando todas aquelas possíveis consequências que podem advir. O termo tem que ser conciso, certo? Até um termo, às vezes, preenchido à caneta pelo médico. O paciente relatou tais e tais predisposições. O paciente relatou o uso de tal medicamento. O paciente relatou tal cirurgia pré-realizada. Face a isso, foi recomendado o quê? Face a isso, foi adotado tal conduta. O paciente é alertado sobre isso, sobre aquilo. Então, conciso, objetivo e claro. Qualidade de informações e não quantidade delas, porque uma quantidade absurda de informações atrapalha e o juiz vai saber que o paciente não leu e se leu, não entendeu. Então, o termo de consentimento não cumpriu a sua finalidade. É igual a bula de remédio. Quem é que lê bula de remédio? Vem lá um tratado, um papel gigante com uma letrinha tamanho 8, às vezes até fonte 6. Quem é que vai ler uma bula de remédio? Eu duvido que pouquíssimos, raríssimos pacientes vão ler uma bula de remédio. Então, aqueles que lerem não vão tomar o remédio. Vai convencer. O Mauro vem da indústria farmacêutica, está acenando positivamente com a cabeça. Então, o termo conciso, objetivo, claro e específico para aquele paciente, para aquela enfermidade, para aquela moléstia, para aquela patologia e para aquela conduta clínica terapêutica que foi adotada. Certo? Uma riqueza de informações com precisão, objetividade, clareza e concisão. Certo? Quanto menor, mais objetivo, tanto mais fácil do paciente entender. Sim. Doutor Raul, também estamos solicitando que o senhor fale novamente sobre a questão da autonomia e a soberania.
Isso. A doutora Nise Yamaguchi até me puxou a orelha aqui nos bastidores, pelo chat, dizendo que ela concorda que o médico pode ter autonomia. Enquanto cidadão, sim. Enquanto estudante, sim. Enquanto cientista, sim. Mas enquanto um médico perante o paciente que ele está assistindo, ele não tem autonomia, tem a soberania, certo? Ele decide se ele adota ou não algum protocolo, e o paciente escolhe ou não aquele protocolo. Então, o médico não pode ser coagido, isso é soberania clínica, de acordo com tudo que ele estudou, com tudo que ele experienciou ao longo da vida dele, de tudo que ele viu os colegas dele adotarem, o que deu certo, o que deu errado. Ele tem um livre convencimento. Não é uma simples questão de semântica. E o CFM, quando lançou a nota técnica dizendo que o médico tem autonomia, eu até numa entrevista eu critiquei isso, doutora Anísio. Eu falei, porque o CFM, às vezes, porque é uma firula jurídica, pode parecer, mas não é. A autonomia da vontade é sempre do paciente. Ele é que decide. O médico tem a soberania clínica, contra a qual nenhuma imposição de autoridade sanitária, regulatória, qualquer que seja a autoridade, não pode impor ao médico. A soberania é dele. Agora, quem decide se aceita ou não essa conduta que ele adotou na sua prática clínica é o paciente. Perfeito. Eu acho, doutor Raul, que até melhor, então, né, ter a soberania do que ter autonomia. Então, nas suas palavras, eu compreendi bem, é que essa fala tem sido utilizada para tentar desconstruir que o médico possa ter a soberania. Então, talvez a gente possa incluir essa autonomia. A soberania é muito maior do que a autonomia. Exatamente. É maior que a autonomia. Eu compreendi agora, muito bem, então isso é ótimo. A única coisa é que, nesse momento, estão tentando desconstruir a autoridade do CFM, ou de poder existir uma nota técnica que confira essa possibilidade, criminalizando os médicos que prescrevem medicamentos off-label. E outra coisa, a medicina baseada em evidências, ela tem cerca de 8% somente das condutas baseadas em estudos de nível 1A, ou menos. Numa UTI, uma série de coisas que são decididas o tempo todo, na intubação, no método, etc., a maioria não tem comparações, né? Então, a gente tem que levar muito em consideração a questão da soberania médica. Valorizo, sem dúvida, eu só não queria desmerecer ou desqualificar nem foi esse o propósito, não foi esse o propósito. É que estão tentando, mas eu queria aproveitar a presença do Dr. Renato, que eu acho que trouxe pontos bem importantes, e perguntar para ele o seguinte, né, Dr. Renato, essa questão nesse momento da judicialização que existe contra os médicos ou contra os gestores que estão tentando fazer um determinado tratamento, e é sistemático que alguns partidos políticos entram com ações contra esses gestores. Como é que isso é visto dentro do direito médico? Porque, nesse momento, se proíbe os tratamentos na rede inteira, né? Então, são coisas assim também que vão ter dificuldades de serem julgadas, né? Estava desativado o som. Vamos lá. A grande dificuldade desses casos é que eles não são julgados hoje, como eu disse na apresentação. É notável para toda a sociedade o papel que os médicos desempenham e as interferências políticas, né? Como eu disse, medicamentos de A ou B, tratamentos de A ou B, vacina de um ou de outro, e a judicialização contra os gestores, contra as diretorias das entidades, né, ela tem acontecido de forma grave. Essas decisões, elas não são para agora, né, de grande parte desses processos aí que são ajuizados, e é difícil saber, como bem dito pelo Dr. Raul, como serão tomadas essas decisões no futuro. Até porque, né, depende da pessoalidade, do posicionamento, como nós envolvemos políticas na ciência, depende até do posicionamento político.
O que nós podemos fazer é agir e atuar em defesa dessas pessoas, desses profissionais que atuam de fato pela ciência, defendendo a população, defendendo a medicina, né? Torcer para que no futuro, né, atuar, né, não só torcer, atuar para que no futuro as decisões sejam condizentes com a realidade e não com esses posicionamentos políticos aí que tanto atrapalham a condução do Brasil na pandemia. Obrigada. Doutor Renato, um questionamento que trouxeram também foi que se daqui a algum tempo ficar comprovado que o tratamento precoce é eficaz no início do tratamento da COVID, se o médico que não utiliza o tratamento precoce pode esperar uma demanda judicial, se ele poderá ser condenado ou ter alguma infração ética por conta dessa questão. Certo. Bom, considerando que as decisões são tomadas hoje, no contexto de hoje, eu não vejo com plausibilidade a possibilidade de um médico ser condenado por uma descoberta futura, né? Obviamente, eu tenho certeza disso, acho que todos têm certeza de que o posicionamento científico amanhã vai ser diferente do de hoje, porque o de hoje é incerto. Então, acredito que todos os médicos que têm optado ou não por um tratamento precoce, por um medicamento A ou B, fazem isso de acordo com as suas convicções, com as orientações, com a base científica que existe hoje, que é incerta. Então, creio eu que no futuro, poder existir uma ação, poder um médico ser aí vítima da judicialização de um caso desse, isso é totalmente possível, é o que nós já vimos acontecer. Seria absurdo ele ser condenado, né? Mas não é absurdo a judicialização acontecer, porque isso é uma prerrogativa da parte que se acha prejudicada. Seria inocente da nossa parte achar que, pelo fato do médico estar certo, ele não vai ser vítima de uma judicialização injusta no futuro, porque isso já acontece hoje. Eu falei no início da minha apresentação de um número que talvez retrate a realidade de cerca de 26% de processos. Obviamente, eu cito aqui os que não tratam, né, de planos de saúde, 23%, né, em que os médicos, na maior parte, não estão errados. Hoje, as ações contra médicos, em grande parte, estão ligadas a insatisfações dos pacientes, ou com o resultado, ou com a expectativa que ele tinha de um resultado, que não estão diretamente ligados a erros profissionais, né? Então, no futuro, em relação a todos esses posicionamentos, é óbvio que as ações vão acontecer, é óbvio que, a depender do posicionamento de um juiz ou outro, condenações possam acontecer, mas eu não espero, eu não acredito que isso aconteça de forma massificada, e muito menos considerando, né, que, com base numa descoberta futura, numa decisão passada, o médico tenha incorrido em erro profissional. Desde que ele haja com as próprias convicções e de acordo com o que a ciência aponta no momento da decisão, e não no momento com base em uma descoberta futura. Sim. Com relação a essa questão de judicialização, a gente vê muito que isso, vamos agora de 2021, que os processos atualmente ajuizados são de procedimentos realizados ali no ano de 2017, que já estão quase prescrevendo. Então, o senhor entende que esse ajuizamento tardio dessas demandas, ele se dá devido à necessidade a questão pecuniária, de valor para recebimento, ou que seja uma questão que o paciente nem ia processar o médico, mas ele viu uma forma de receber um valor por conta de uma demanda judicial? Ou se acha que realmente é uma espera comum um paciente demorar 4 anos ou até chegar perto da prescrição, que são 5 anos, para entrar com essa demanda judicial? A minha visão os fatores que pode ocasionar nisso é até a crise financeira, né? Muitos pacientes ajuizam ações não por conta de acreditar que de fato houve um erro profissional, mas sim pela perspectiva, pela possibilidade de recebimento de um valor. E acredito que a crise financeira, todas as dificuldades impostas aí pela pandemia, possa de fato ocasionar, estimular aí esse ajuizamento. Nós temos que levar em conta também casos como o que eu apresentei durante a minha palestra, de a existência de advogados, de profissionais que estimulam esse ajuizamento das ações. Isso também é um fator bem preponderante,
né? Para quem atua na área da defesa médica, nós temos grandes profissionais aqui, tanto participando como o doutor Raul, a doutora Érica, quanto assistindo, acredito, o índice de condenações ele é muito pequeno, porque o índice de erros, de fato, ele é muito pequeno. Mas, como eu disse, as ações são estimuladas por insatisfações e outras necessidades, muitas vezes até por uma interferência externa, né? Pessoas que sugerem, como é dito, advogados. Então, eu acredito que próxima prescrição, nesse atual momento, ações de 2017 e 2018, um dos fatores preponderantes pode sim ser a necessidade econômica financeira, mas que dificilmente, sendo essa a necessidade, sendo esse o fator preponderante para o juizamento da ação, e não de fato um erro técnico por parte do médico, dificilmente essas ações vão convergir aí em condenações de fato. Sim. Eu vou fazer a última pergunta para o doutor José Mauro, que o nosso tempo ele já está encerrando já. Doutor José Mauro, com relação à telemedicina, vem uma questão de a telemedicina não ser só esse atendimento médico-paciente, mas a capacidade até de um farmacêutico identificar um certificado digital que tem a assinatura do médico. O senhor acha que a gente tem condições, o médico teria condições de seguir essa cadeia de atendimento para que não tenha um vazamento de dados do paciente ou alguma informação errada com relação a isso? Sim, como eu relatei naquele momento, tanto o profissional de saúde que vai fazer o teleatendimento, quanto a farmácia, eles têm que estar preparados com ferramentas totalmente seguras. Então, hoje, quando se fala de grandes redes de farmácias, elas já têm essa certificação digital e elas já têm esse formato de aferição da própria receita, entendeu? Então, isso, ele tem que andar em conjunto, porque senão o que vai acontecer é uma prescrição é feita e lá na farmácia não tem como verificar se aquilo ali, de fato, é uma prescrição correta ou se foi algo manipulado. Então, o que nós verificamos nesse momento, até hoje, é que, principalmente, as grandes redes de farmácias estão preparadas. E isso até é uma tendência que vem a acontecer, até participei no ano passado de uma reunião sobre isso, que outros mecanismos sejam implementados para as pequenas farmácias. A doutora Anise sabe muito bem o que significa isso, né? A grande rede, ela está preparada. Agora, a pequena farmácia, às vezes, ela não tem nem um farmacêutico ali presente, ela tem um responsável técnico que não está presente. Então, isso é uma das condições que o Conselho Regional de Farmácia está trabalhando, estado a estado, para que faça com que todos estejam preparados para esse momento e que isso vai continuar, né, sem dúvida. Sim. A gente vai encerrar, nosso tempo já esgotou. Eu agradeço a presença de todos, foi um debate muito enriquecedor. Alguém tem alguma questão que queira falar? Eu só gostaria de encerrar um aspecto, assim, fazendo um apanhado. Eu acho que esse é um momento em que muito se acrescentou à medicina, a digitalização dos dados, as informações, a exigência, não é, que vai ser cada vez maior em relação à segurança das informações. Então, certamente, toda a parte jurídica está trabalhando virtualmente, né? É uma coisa não só na medicina, vocês veem toda a parte jurídica também, isso ocorrendo, fóruns, entrevistas, etc. Então, acho que isso veio para ficar. Eu tive uma reunião ontem com o Conselho Federal de Medicina pela Sociedade Brasileira de Cancerologia, que eu dirijo, né? Sou vice-presidente e diretora científica, e 40 especialidades discutindo o que vai acontecer depois da finalização da pandemia. Na realidade, é uma regulamentação mais acurada ainda da telemedicina. Eu acho que isso, inclusive, com valores mais ajustados para os médicos com relação à telemedicina, porque existe uma demanda para que as operadoras estão pagando um percentual muito pequeno em relação ao que seria uma consulta normal, e a responsabilidade aumenta, porque você não tem ali o paciente na frente, você tem que dar uma série de informações digitais, etc. Então, acho
acho que é um momento de reorganização, o sistema vai se aprimorar e nós temos que nos preparar. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, esse fórum tão esclarecedor. Isso certamente impacta a nossa prática médica e também vai estar elencando eventos necessários de educação, não é? Para que a gente possa oferecer mais instrumentos para que os médicos se preparem e os profissionais de saúde também. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Uma boa noite a todos, foi um prazer estar aqui e espero que eu consiga vê-los de novo em outra oportunidade. Boa noite. Obrigado, parabéns a todos pelo brilhante debate. Boa noite. Obrigado, boa noite.